Boa noite, gente. Estão me ouvindo aí? Estão me vendo? Sim, professor. Ok, boa noite, boa noite. Entrei Boa atrasado noite. hoje porque estava numa banca de TCC. Não sei se algum de vocês estava acompanhando lá. A banca terminou agora, por isso que eu entrei aqui um pouquinho mais tarde, certo? Mas vamos dar seguimento aqui aos nossos assuntos. Hoje é o dia da entrega, né? O prazo final aí para a entrega da segunda atividade, né, de direito do consumidor. Então, até as 23h59, o e-mail está lá aberto para receber. E aí eu já aproveito para emendar aqui e mostrar a vocês a terceira atividade, que vai ser para a próxima semana, a próxima terça-feira. Mais uma vez, seguindo o modelo, serão 4 questões, 2 questões de marca X, né, 2 questões fechadas para vocês comentarem. Detalhe que numa dessas aí, a primeira, né, dessa terceira atividade, vocês vão ter que falar sobre a incorreta, certo? Então, vão justificar a alternativa que escolherem como a errada, a incorreta. Na segunda questão, segue o padrão, né, a alternativa correta. Na terceira questão aqui, uma atualização importante, né, como eu tinha falado para vocês lá nas aulas iniciais, poderia haver alguma alteração em relação às questões sobre a pandemia, e houve, né? Foi editada a medida provisória 1036, agora, né, dias atrás, semana passada, salvo engano, sobre essa questão, né, da pandemia, da Covid-19, em relação aos setores de turismo e cultura. Então, essa MP mudou o texto da Lei 14.046, e aí nessa terceira questão eu quero que vocês deem uma lida na MP e uma lida na lei, né, para compararem aí o que mudou em relação principalmente aos novos prazos estabelecidos e trazendo os pontos negativos e positivos para os consumidores, né, que adquiriram esses serviços durante esse período da pandemia da Covid-19. E a quarta questão para vocês explicarem aí os conceitos de fornecedor real, aparente e presumido, segundo a doutrina. A entrega dessa terceira atividade será na próxima semana, né, até a próxima terça-feira, dia 30, certo? No mesmo sistema, manda lá para o meu e-mail, joseclaudemir@gmail.com. A atividade eu vou dando recebido e assim vai se confirmando, né, que vocês enviaram a atividade. Certo? Bom, estamos aqui então nesse assunto, né? E aí vimos na aula passada, só falando aqui rapidinho, dos princípios, né, relacionados ao CDC. E aí nós vimos basicamente 3 deles: protecionismo do consumidor, né, que rege aí todas as relações de consumo do CDC, e a vulnerabilidade e hipossuficiência, né, só fazendo aí a distinção que a vulnerabilidade é uma presunção absoluta, hipossuficiência é presunção relativa, por isso que a hipossuficiência tem que ser apresentada pelo consumidor na petição inicial, no processo, né, que tratar dessas questões judicialmente, certo? Para que se conceda, né, caso se confirme a hipossuficiência numa daquelas 4 modalidades, para que se confirme a inversão do ônus da prova, que é fundamental aqui em questões processuais que envolvam o consumidor, já que nessa relação desigual também será mais complicado para o consumidor provar algo que ocorreu, né? Se ele tem uma posição, né, sempre ali mais prejudicado em relação ao fornecedor, então vai ser mais difícil numa relação dessas que o consumidor prove os fatos, né? E aí, se há inversão do ônus da prova, então o ônus da prova passa a ser do fornecedor. Então aí agora a relação fica um pouco mais equânime, digamos. Então é importante isso, né? A hipossuficiência por essas razões. E aí vamos dar andamento, vamos dar seguimento aqui aos princípios. Vamos seguir com 3 princípios, né, que aparecem aqui, sempre em conjunto: boa-fé objetiva, transparência e confiança. A boa-fé objetiva vocês já estudaram, né, em direito civil, então a ideia aqui é basicamente a mesma, e ela aparece aqui no Código do Consumidor, no artigo 4º, inciso 3º. Né? A gente já leu o artigo 4º caput na aula passada, né? E aí o trecho que aparece aqui especificamente sobre a boa-fé vai estar aqui no finalzinho desse inciso, né? Quando aparece aqui que está em destaque, né? Sempre com base na boa-fé
e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Aí é onde aparece a boa-fé objetiva. E aí vocês já sabem disso, né? A questão da boa-fé não se refere à minha concepção ou à concepção do Artêmio ou do Afrânio ou de quem quer que seja, subjetivamente, né? A ideia da boa-fé objetiva é a ideia de uma, né, daquilo que seria, né, o bom senso, não o senso comum, mas o bom senso, a ideia, né, média da sociedade sobre o que seria agir com boa-fé. Bem que queria, né, Afrânio? Mas infelizmente não dá. Também queria que a minha ideia de boa-fé prevalecesse, mas não dá. Aí temos que levar em consideração a ideia comum, né, a ideia média da sociedade. Isso aí vocês já aprenderam, né, lá em Direito Civil, aqui também funciona da mesma forma, né? Esses três princípios conjugados aqui, vocês vão ver que eles são uma forma de tentativa, né, de concretização do princípio maior lá da solidariedade, né, que a gente viu, que está relacionado à Constituição. Então, aqui no direito do consumidor, esse princípio da solidariedade, ele aparece com essas expressões, né, boa-fé, transparência, confiança, né? Mas são, de certa forma, também abstratos, né? Aqui aparece no caput a transparência, né? Nesse trechinho aqui que está em destaque, né? Bem como a transparência, a harmonia das relações de consumo. E a confiança vem no artigo 6º, inciso 3º, quando aparece aqui, nem aparece o nome, né? Especificamente, mas a gente denota, a gente consegue retirar, né? Extrair desse inciso, dessa parte inicial, a ideia da confiança com a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, né? Então, os três princípios aparecem dessa forma, né? No direito do consumidor. E aí, falando dos três, né, a gente tem a ideia de que esses três princípios conjugados, né, eles trazem a ideia da garantia do justo equilíbrio entre as partes na relação contratual. Então, as partes vão estar mais próximas de uma igualdade formal e material se esses três princípios forem obedecidos: a boa-fé, a transparência e a confiança, né, que são expressões da solidariedade, da informação, principalmente desses dois princípios constitucionais. Ainda sobre esses princípios, a vulnerabilidade do consumidor vai aumentar à medida em que esses princípios não sejam plenamente atendidos. Então, quanto mais houver condutas de má-fé, quanto menos transparentes forem essas relações e quanto menos confiança inspirar, né, esse tipo de relação jurídica, então, maiores serão as chances de que tenhamos o consumidor aqui cada vez mais vulnerável, chegando até as situações que a gente viu na aula passada, dos consumidores hipervulneráveis, né? Então, que precisam de outra lei, né, para proteger ainda mais os seus direitos. Esses deveres devem ser obedecidos em todos os momentos do contrato, desde a oferta e pré-contrato, durante o contrato e até mesmo após a extinção do contrato, a partir da noção de responsabilidade post-factum finitum ou nas situações de pós-contrato. Como a gente já viu isso aqui, né, a proteção ao consumidor é ampla, e ela abrange desde a oferta lá atrás, né, o comecinho dessa relação, a oferta, o pré-contrato, passa por toda a fase contratual e vai até a fase pós-contratual, o pós-contrato, pós-venda, que seria aí, na nomenclatura mais ampla, né, a responsabilidade post-factum finitum, ou seja, após o final da finalização, né, do encerramento daquele fato, daquela relação de fato. Então, esses deveres devem ser observados em todos os momentos da relação jurídica de consumo, desde o princípio, desde a oferta, até o final dessa relação, lá mesmo no pós-contrato. Então, em todas as fases pré-contratual e pós-contratual, devem ser observados os deveres, né, os princípios de boa-fé, transparência e confiança, certo? Aí temos outro princípio, esse não está no CDC, né, esse vem do Código Civil, né, e aí é mais um caso de aplicação da teoria do diálogo das fontes. É o princípio da função social do contrato. Então, esse princípio antes, ele era um princípio considerado implícito até 2003, mas aí com o início da vigência do Código Civil, né, do atual Código Civil, aí passamos a ter esse princípio lá bem claro no artigo 421 do Código Civil. Então, o artigo 421 do Código Civil também é aplicável ao direito do consumidor, a partir da teoria do diálogo das fontes. Então, é um princípio implícito em relação ao CDC, mas que encontra, né, guarida, encontra a sua aplicação expressa a partir do Código Civil,
a gente podendo aqui aplicar com toda tranquilidade a teoria do diálogo das fontes. Como vocês já sabem, né, que estudaram isso aí no semestre passado, a função social do contrato traz aí a possibilidade de mitigação das noções clássicas de autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, ou seja, da força obrigatória dos contratos. Então, da mesma forma que lá no direito civil, o princípio da função social do contrato dá uma amenizada, né, nessas ideias de que o contrato faz lei entre as partes e tudo mais, né, e que ninguém pode interferir na eficácia, na vigência, na validade desse contrato, aqui também funciona dessa maneira, só que de forma ainda mais acentuada, já que estamos tratando de uma relação desigual, né, entre consumidor e fornecedor. Então, a função social do contrato vem até mais forte aqui do que no direito civil, apesar de que a sua base vai ser extraída também, né, do mesmo dispositivo que tem lá referente à parte dos contratos no direito civil, certo? Seguindo aqui, agora temos outro princípio, que é o princípio da equivalência negocial, que está previsto no artigo 6º, inciso 2 do CDC, que está aqui no finalzinho desse inciso, né, que prevê a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurada a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Esse princípio aqui, ele aparece muito em determinados momentos, né? Ele aparece mais, né, em determinados momentos dessa relação jurídica de consumo. É no momento de assinar o contrato, é no momento de renovar o contrato, naqueles casos de contratos que são renovados em determinado período de tempo, como, por exemplo, o plano de saúde, assinatura de TV, internet, né? Então, nesses contratos que tem sempre um fluxo contínuo, né, uma renovação periódica a cada ano, a cada 6 meses, então, esse princípio ele aparece mais claramente, né? Principalmente para manter essa ideia da igualdade das contratações, justamente para evitar que surjam, né, nesse interregno, aí nesse intervalo de tempo, cláusulas enganosas, cláusulas abusivas, cláusulas que tragam onerosidade excessiva para o consumidor. Então, visando, né, mitigar ou acabar com esse tipo de cláusulas, surge aí o princípio da equivalência negocial para tentar dar uma amenizada, né, nessa relação, principalmente quando se fala dessas relações de fluxo contínuo e que tem uma renovação periódica, como citei aqui, contratos de planos de saúde, assinatura de internet, TV, seguros, etc. Bom, aí as implicações práticas, né, segundo a doutrina, vêm basicamente em relação a esses 2 pontos aí. Primeiro, vedação da exposição do consumidor a práticas desproporcionais, que são as cláusulas e práticas abusivas, né, que eu falei agora, né, principalmente isso, que estão lá nos artigos 39 e 51 do CDC, depois a gente vê isso melhor. E a segunda implicação prática é a busca pela proteção, especialmente da saúde e da segurança dos consumidores, através da vedação de produtos ou serviços que tragam riscos à saúde dos consumidores e do direito de conhecer o produto ou serviço a ser adquirido. Isso agora, né, falando de pandemia, falando de Covid-19, pode trazer... Espera aí que eu passei aqui um slide a mais. Isso pode trazer aquilo que já está acontecendo nos Estados Unidos. Vários familiares, né, vários pacientes da saúde privada, né, digamos, que foram submetidos lá no começo da pandemia a tratamentos supostamente milagrosos, como esses aí que são pregados, né, pelo nosso presidente, né, que sofreu mais um panelaço alguns minutos atrás, merecidamente. Isso está começando a gerar pedidos de indenização, justamente porque, né, um dos princípios básicos aqui da equivalência, uma das implicações práticas da equivalência negocial, é que exista essa informação, né, sobre produtos que tragam risco à saúde dos consumidores e que isso deve ser proibido, né? E já está sendo confirmado aí que o uso desses medicamentos, ao invés de tratar a Covid, está trazendo hepatites e outros problemas que estão agravando a condição de saúde desses pacientes. E há pesquisas que já, né, começam a estudar aí a implicação disso em relação ao número de pessoas que estão morrendo, né? Se for confirmado mais à frente que isso está aumentando a mortalidade de pessoas que contraíram a Covid, vai ser mais um motivo para chover ações aí
em breve também no Brasil, de pacientes e de familiares de pacientes que faleceram, que foram submetidos a essa coisa aí chamada kit COVID, né? E a esses medicamentos que são colocados como a cura milagrosa e que não tem comprovação científica nenhuma, né, de que servem para a COVID. Eles são ótimos para outras doenças, né, como verminoses, como a malária, mas para a COVID não, né? E aí resta saber até onde vai a responsabilidade dos planos de saúde, né, que fizeram esse tal kit, das próprias secretárias de saúde que, passaram isso, dos médicos, dos hospitais, e no âmbito que não nos compete, né, que não é direito do consumidor, a nível administrativo, até onde vai a responsabilidade de quem divulgou isso, né, e de quem continua fazendo propaganda desses supostos milagres a nível presidencial, a nível de poder mesmo, né? Mas aí não nos compete porque já extrapola o direito do consumidor. Aqui, em relação ao direito do consumidor, a desobediência a esses fundamentos vai levar à possibilidade de revisão judicial do contrato ou sua anulação, por desequilibrar a relação de consumo. O Afrânio faz as divulgações, nós fazemos sempre essa divulgação, não, desse aí não, a gente faz a divulgação contrária, né? Nunca vamos fazer a divulgação favorável disso, jamais, né? Até porque acreditamos aqui única e exclusivamente na ciência. E, claro, estamos a favor da vacina, né? Logicamente. Bom, aí outro princípio aqui fundamental, né, para a gente entender os outros assuntos que vêm pela frente, que é a reparação integral do dano, que está prevista lá no artigo 6º, inciso 6º do CDC. Só lembrando que quem estiver fora de casa, volte, viu? Já começou o toque de recolher, já são 9h03 ali pelo meu relógio. Então, quem está em casa continua, né? Quem não está, volta logo, que já está na hora do toque de recolher aqui em Alagoas. Só lembrando. Bom, o artigo 6º, inciso 6º, traz aí a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos. Isso vocês já aprenderam em responsabilidade civil com a professora Manuela, e aqui aparece ainda mais claramente, né, a ideia de que se alguém sofre um dano, deve ter a reparação desse dano, né? E essa reparação deve ser efetiva, claro, não dá para voltar ao status quo anterior, mas vai se buscar aqui, né, tanto o caráter punitivo quanto o caráter educacional dessa possível indenização, que vai trazer aí a possibilidade de reparação de danos de várias naturezas, né, de diversas naturezas. Então, a garantia de prevenção e reparação de todos os danos suportados, sejam eles materiais, morais, individuais, coletivos ou difusos. Vocês provavelmente já aprenderam, né, sobre danos. Então, só aqui relembrando, né, passando rápido, né. Então, outra coisa importante, né, que também repete aqui o que vocês já sabem do direito civil, a vedação do tabelamento de indenizações. Então, não se pode ter tabelamento aqui. Para cada caso, deve-se estabelecer um valor específico, né, de acordo com as especificidades de cada caso. E aí, só lembrando, né, nos danos materiais, vai se buscar a reparação pela noção do dano emergente e do lucro cessante, né, são os dois elementos aí que compõem a necessidade de reparação dos danos materiais. Quando se fala em danos morais, danos estéticos, eles devem ser arbitrados conforme as circunstâncias de cada caso. Danos morais geralmente afetam as questões dos direitos da personalidade nossos, né? E os danos estéticos afetam não só o rosto, a questão estética do rosto, mas a questão estética em relação ao corpo como um todo, né? Outro ponto aqui, o dano individual, né, em que só uma pessoa, né, uma pessoa consumidora, né, considerada individualmente, vai ser vítima do dano. No dano coletivo, nós temos consumidor e terceiros, vítimas do dano. Mas aí, quando falamos em dano coletivo, sabemos quem são as pessoas. Né? Seria o caso, por exemplo, de uma festa de casamento, né, em que o buffet acaba levando alguma comida, né, que não está em boas condições de consumo, a comida estragada, e quem consome aquela comida são os noivos e os convidados dos noivos. E aí todos eles foram afetados, houve aí um dano coletivo. Né? Então, não só o casal, mas também os convidados serão vítimas do dano da mesma maneira. Né? E aí sabemos quem são. Por exemplo, os noivos e, vamos dizer, 300 convidados. Né? Seria o caso, né? Aqui.
com certeza o jantar na casa do Gabriel tem comida de boa qualidade. Tenho certeza. Dano difuso e dano social, aí vocês já sabem disso, né? No dano difuso, né? Não há como saber quem são as vítimas, né? Porque as vítimas são aqui a coletividade, mas de maneira difusa, sem saber, sem podermos quantificar quem são realmente as pessoas, né? Seria, por exemplo, o caso lá daqueles crimes ambientais, né, cometidos pela Samarco, pela Vale, lá em Minas Gerais, que acabaram afetando, né, as pessoas no curso do Rio Doce e no curso do outro rio, salvo engano, é o Jequitinhonha, né, que sofreram ali com o desabastecimento de água e tudo mais. Então, isso acaba levando ao dano difuso, né? Então, isso não implica indenização para cada pessoa, porque não dá para identificar quem é quem, né? Mas vai haver a destinação ao Fundo Especial de Defesa do Consumidor, já que as vítimas não são identificadas individualmente. A noção da perda de uma chance também é analisada sob a ótica da reparação integral do dano. Vocês aprenderam isso sem dúvida, né, com a professora Manuela. E aqui também, de vez em quando, aparece a ideia da perda de uma chance, né? Muitas vezes ela é refutada, né, nas análises ali dos juízes, mas em alguns momentos vocês vão ver que é possível sim conseguir indenização também aqui no direito do consumidor pela perda de uma chance. Vai depender muito de cada caso. E aí temos a possibilidade de cumulação de danos materiais e danos morais na mesma demanda. Já é uma questão, né, bem antiga aqui da súmula 37 do STJ que permite isso. E aí, né, encerramos a parte dos princípios, né, do direito do consumidor com esse princípio da reparação integral do dano, que a gente vai vê-lo com mais detalhes, né, quando estudarmos lá a parte referente a vício e fato, né, do produto ou do serviço. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Não, professor. Ok. Agora a gente vai dar uma passada nos direitos básicos do consumidor. Temos aqui também, do mesmo jeito que nos princípios, direitos que são derivados da Constituição e direitos que são próprios do CDC. Da Constituição a gente retira direitos básicos, né, que lá estão e que também aqui tem que ser garantidos, né, dentro da nossa visão, dentro da nossa ótica. Vida digna com qualidade de vida, saúde, vida sadia, saudável, né, são expressões da saúde. Intimidade, vida privada, honra e imagem. Lembrando sempre que a honra, né, é um valor social que pertence à pessoa, que envolve principalmente a autoridade, prestígio, os dois primeiros relacionados ao reconhecimento do nome e a reputação, que é a boa fama. Então, também vai se levar em consideração a honra, principalmente quando houver né, desobediência a esse direito, né, que vai levar ao dano moral. Imagem, né? O direito à imagem, que é dividida sempre em imagem e retrato, relacionada à reprodução gráfica, toda forma de exteriorização de traços físicos e estéticos da pessoa, e imagem e atributo, as características reconhecidas pelo corpo social e cultivadas pela pessoa, feitas pelo, né, segundo aqui essa distinção, feita pelo Luiz Alberto Davi Araújo. Em tempos de redes sociais, essa distinção é cada vez mais clara, né, e cada vez mais relevante, principalmente quando se fala da tal imagem e atributo, né, que são os perfis que nós temos nas redes sociais, que vamos construindo, né, da maneira que queremos, ou pensamos que queremos, né, porque o algoritmo e a própria rede social vai moldando muito isso, né, qual é o tipo de imagem que vai aparecer lá, o tipo de vídeo que pode ser gravado, enfim, né, então isso vai aparecendo também nessas relações virtuais e remotas até aqui, né, nas aulas e tudo mais, né. Então, isso também aparece. Informação, né, que é um princípio, mas aparece também como direito, né, que envolve aqui os direitos de informar, de se informar e de ser informado, né? São as três expressões aí, quando se fala do princípio da informação sendo trazido para, né, a concretude, temos então essas três expressões, né, do direito à informação. O direito de informar, que aqui é o direito que mais um dever até, né, do fornecedor. O direito de se informar, que é o direito que o consumidor tem, mas aí ele vai exercer esse direito com base nas informações que são disponibilizadas pelo fornecedor, né, não tem como ir muito além disso. E o direito de ser informado, que é a consequência lá do dever de informar do fornecedor, né?
pelos órgãos públicos, pelos fornecedores de produtos e serviços, estes últimos apenas com seus deveres estabelecidos pelo CDC, pois não foram mencionados no texto da Constituição. Como já vimos aqui, há uma distinção, né, dos serviços públicos com os particulares, já que há a menção, né, aos serviços públicos, às questões relacionadas à questão pública na Constituição, e os serviços privados, esses ficam regidos pelo CDC. Depois a gente vai distinguir melhor que serviços públicos são regidos pelo direito do consumidor, né? Porque também tem expressões lá determinadas pelo CDC, mas só que de forma um pouco mais genérica. E aqui no CDC nós temos os direitos básicos do consumidor, que estão estabelecidos principalmente nos artigos 6º e 7º. E aí já vale uma ressalva, né? Esses direitos, eles estão estabelecidos aqui como números apertos, ou seja, números abertos. Não há uma limitação de número, de quantidade. Esses direitos vêm em caráter exemplificativo, certo? Então, podem surgir outros direitos, e surgiram de 91 para cá, sem dúvida que sim, né? Então, são direitos que vêm aí em caráter exemplificativo, podem ser ampliados além desses limites aí que vão estar no artigo 6º e no artigo 7º, que eu vou ler agora na sequência. Então, são direitos básicos do consumidor. No inciso 1º, a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Então, vejam, o direito à vida lá da Constituição também chega aqui para o CDC. Também o direito à saúde, né? No inciso 2, a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Então, também aparece aqui a educação, né, como um direito básico do consumidor. E a informação, né, que vem nesse inciso 2 e na sequência no 3, mais claramente. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Veja que desde 91 já deveria haver o detalhamento sobre quais impostos incidem, né? Quais tributos, impostos, taxas, contribuições que incidem sobre os produtos. Isso deveria vir na nota fiscal, né? Mas aí teve que vir depois uma lei, agora veio outra, acho que agora uma medida provisória do presidente, um monte de medidas, mas bastava aplicar o CDC, não precisava de nada mais do que isso, né? Nem de ficar aprovando outras leis, talvez só para complementar isso, né, para detalhar melhor, mas não precisaria de mais uma medida provisória para chover no molhado e só alimentar o gado, né? Enfim, são coisas do Brasil contemporâneo. Inciso 4, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Depois veremos isso melhor, né? A questão sobre publicidade, propaganda e as questões de cláusulas abusivas, né? Que são direito aí do consumidor de ser protegido contra essas práticas. Inciso 5º, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, faz parte aí da ideia do princípio da equivalência negocial. Então, aparece isso aqui mais claramente no inciso 5º do artigo 6º. MP geralmente é para isso, né? Tanto é que já são mais de 1.000 em menos de 3 anos de governo, né? Voltando àquela prática das medidas provisórias, né, a rodo. Inciso 6º, já vimos esse, né, que é da questão da reparação integral do dano. O inciso 7º, o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Hoje isso fica claramente quando vemos a possibilidade de acesso ao PROCON ou à própria justiça, né? Para vermos nossos direitos sendo garantidos e ou respeitados. Aí o inciso 8º, já vimos isso aqui, que é a questão da inversão do ônus da prova, né, que aparece lá na hipossuficiência, no inciso 8. O 9 foi vetado, por isso não está aí. O 10, a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral, mais uma vez, aparecendo aí a necessidade de que o consumidor também veja os serviços públicos sendo prestados de maneira adequada e eficaz. E o artigo 7º, né, que traz a cláusula de abertura para esses direitos, né,
permitindo que outros direitos sejam também garantidos. Então, os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais de direito, analogia, costumes e equidade. Então, seguindo o artigo 7º, é possível que outros direitos surjam, tanto por meio de leis internacionais, quanto por meio de outras leis, né, próprias, como a gente já viu aqui várias, bem como é possível aplicar outros métodos aí de complementação, né, que são já consagrados, os princípios gerais, a analogia, os costumes e a equidade, né, para garantir ainda mais direitos ao consumidor, certo? Então, esses são aí, né, de uma maneira geral, os direitos básicos do consumidor, certo, gente? Até aqui alguma dúvida? Sem dúvidas por enquanto, todas durante a prova? Não, espero que não. Então vamos seguir, próximo assunto agora. A gente vai dissecar a relação jurídica de consumo, né? Em que a gente vai estudar aqui as pessoas que estão envolvidas, né, na relação de consumo e quais são as coisas, né, os bens que estão envolvidos. Então vamos falar agora na sequência, né? Nessa aula e na próxima, de consumidor, de fornecedor, produto e serviço. São os pontos aí que vamos ver na sequência. A data é daqui a 2 semanas já, né? Tá chegando a prova. Semana que vem eu confirmo os assuntos. Então a relação jurídica de consumo vai compreender os sujeitos e o objeto da relação de consumo. Os sujeitos, consumidor e fornecedor, as partes da relação jurídica de consumo. E os objetos, o produto e o serviço. Vamos ver então agora, detalhadamente, a partir de agora, esses pontos. Consumidor. Começando pelo consumidor, temos a definição do artigo 2º, caput, do CDC. Como vocês vão perceber, as definições do CDC são bem amplas, né? E elas comportam aí muitas pessoas que poderão ser consumidoras de um lado e fornecedoras do outro lado. Começando pelo consumidor, temos: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então aqui pode ser consumidor qualquer um de nós, pessoas físicas ou pessoas naturais, né, na nomenclatura lá do Código Civil. Pessoas jurídicas também podem ser, né? Agora, qualquer um de nós mesmo, bom, aí tem um detalhezinho aí no final desse caput que coloca, né, uma ressalva, né, que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Essa expressão, destinatário final, vai ser fundamental para entender o que é que o CDC quis dizer, né, o que é que o legislador quis dizer com essa expressão. Então, a gente vai ver que existem teorias que vão tentando explicar, né, qual seria o conceito aqui de consumidor. Se é um conceito mais abrangente, se é um conceito mais restrito, né, se esse termo destinatário final deve ser seguido à risca ou se pode ter algumas exceções. Então, é aí que vai entrar essa discussão doutrinária sobre a natureza jurídica, né, do consumidor. Então, primeiramente, quem pode ser o consumidor? Colocamos aí, né? Pessoa natural física, somente o contratante, aí vamos ver daqui a pouco, né? Mas já dei uma deixa, né, agora há pouco. Não só o contratante, o terceiro também, que não contratou diretamente né, sobre aquele produto ou serviço, pode ser, sim, considerado consumidor. Pessoa jurídica sempre depende, vamos ver daqui a pouco melhor isso, né? Entes despersonalizados, que vocês já aprenderam lá, né? Como, por exemplo, não aprenderam ainda, que não viram, né? Condomínio não viram que é direitos reais, massa falida, não viram nada disso ainda, pelo amor de Deus. Condomínio, massa falida, espólio, por exemplo. Eu confundi agora vocês com o nono período. Mas, né, vocês já têm uma noção mais ou menos do que seria isso, né? São entes que não têm personalidade jurídica, mas que podem ser representados em algumas ações, né? Que é o caso, por exemplo, do condomínio, né? Condomínio edilício, aqueles condomínios mesmos, né? Em que alguns de nós moramos, de apartamentos, de casas, né? Tem um síndico que é o representante, né? Quando se fala em massa falida, são empresas que estão em processo de falência,
né? E aí tem também o síndico da massa falida. O espólio é a herança, então geralmente tem um representante da herança que é o inventariante. Então, esses entes despersonalizados, em algumas situações, também vão poder ser enquadrados como consumidores, desde que eles entrem aí na teoria que vai ser adotada, né? E os terceiros, como eu falei agora há pouco, confirmando, né, que está aí a previsão expressa no artigo 2º, parágrafo único do CDC, que coloca: equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Então, tanto a coletividade, os exemplos que eu dei agora há pouco, né, antes de passar o assunto aqui, de mudar o assunto, dos convidados no casamento, né, na festa do casamento, ou aqueles, né, das pessoas que foram vítimas lá do crime ambiental da Samarco e da Vale, né, com Brumadinho e Mariana. Então, nesses casos, você tem o dano coletivo e você tem o dano difuso, né? Então, aí, os terceiros são vistos como essa coletividade, determinável ou indeterminável, certo? Entra nesse conceito amplo de terceiros. Então, terceiros também podem ser considerados consumidores, certo? Também se equipara a consumidor aqueles que sofreram dano pelo fato do produto, sim, né? Terceiros que sejam, né, vítimas aqui do fato do produto, do fato do serviço, serão aqui colocados também como consumidores. No exemplo do caso aqui da festa de casamento seria, né? Eles seriam vítimas do serviço, né, mal prestado, e também dos produtos estragados, né? Porque também tem uma diferença, uma distância tênue entre produto e serviço, como veremos mais à frente. Então pode haver aqui a responsabilização tanto pelo fato do produto quanto do fato do serviço, certo? Bom, aí dando sequência aqui, temos 4 teorias que vão buscar definir o alcance do conceito de consumidor na doutrina nossa, né? Temos a teoria finalista, a maximalista, finalista mitigada ou maximalista atenuada e a minimalista, né? Essas teorias vão dando aí uma sintonia, né, mais ou menos de como é ou de qual é o alcance do conceito de consumidor, se é mais amplo, se é mais restrito, enfim. Então vamos ver quais são as teorias e qual é a mais adotada em cada momento e se tem alguma que prevaleça, né? Então, começando pela teoria finalista, a teoria finalista foi adotada pelo CDC como regra. Quando tem lá o destinatário final, está se referindo justamente à teoria finalista. Pela teoria finalista, o consumidor é sempre o destinatário final, ou seja, aquele que adquire o produto ou serviço para ser a última pessoa a utilizar aquele bem de consumo. Explicando melhor, né, a doutrina coloca assim, que esse consumidor, né, na teoria finalista, é aquele que vai consumir, vai comprar o bem, né, vai adquirir o bem, produto ou serviço, para ser o último destinatário. Depois dele, aquele bem vai se perder, né, vai ser utilizado até o seu final, vai se esgotar e não vai ter como ser repassado para outra pessoa, né? Então, esse seria o destinatário final. Essa é a ideia que aparece como regra, né, no artigo 2º do Código do Consumidor, certo? Então, essa é a nossa regra. Consumidor seria esse que é o destinatário final. Aqueles que entram como intermediários, né, aqueles que não são destinatários finais, então esses são excluídos do conceito de consumidor para ingressar em outras relações jurídicas de direito civil, de direito empresarial e assim por diante, certo? Então, essa é a teoria que é a regra. Mas, como sabemos, existem as regras e também as exceções à regra. Então, vamos ver que as outras teorias trazem hipóteses relevantes de exceções à regra, certo? Alguma dúvida sobre essa primeira teoria? Até aqui? Ok. Então, falta menos de 1 minuto aqui para acabar a primeira parte da aula. Vou fazer aquela pausa estratégica e daqui a pouco eu volto, tá bom? Me aguardem aí que eu já volto. Até já.